Bom dia, meus queridos. Eu estou aqui hoje, neste sábado, dia do Senhor. Eu espero que vocês vão entender o que eu vou dizer. Se vocês gostarem desse vídeo, dá o seu like, né? E se não gostar, dá o seu dislike. Não tem problema nenhum. Então, você tem a livre escolha para você escolher o que você quer ouvir, o que você quer ler na palavra de Deus. Sempre a gente estuda a Bíblia e a Bíblia nos ensina. Você está vendo esses cabelos aqui? Bigode, cabelo, tudo branco. Eu estudo a Bíblia desde criança. Na verdade, está aqui a Bíblia. Eu aprendi a ler na Bíblia. Não tenho vergonha de dizer que eu não tive escolaridade. Mas além de estudar a Bíblia, eu estudei vários outros livros. E sempre tenho ouvido o pessoal dizer algumas denominações dizendo que a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, foram abolidos. Mas geralmente as pessoas aceitam 9 mandamentos. Se eu falar assim, mas para algum dessas pessoas, mas pode matar? Ele vai dizer que não. Mas onde é que está o mandamento de não matar? Não matarás nos 10 mandamentos. Ah, pode adulterar? Não. Então, se não pode, se a lei foi abolida, então pode. Por que não pode? Só fica mais taxando sobre o sábado. Que todos os mandamentos, pode adorar a imagem? Não. Pode adorar, pode desonrar pai e mãe? Não. Mas está onde? Porque você respeita 9 mandamentos e deixa somente o sábado de fora. Mas nenhuma pessoa, pode ser o maior estudioso da Bíblia, teólogo, arqueólogo, que diz que os mandamentos de Deus, que a lei foi abolida, foi cravada na cruz, não tem base bíblica para isso. Nenhum. Se você entender bem, que geralmente eles aplicam Mateus capítulo 5, verso 17. Diz aqui o que diz que a lei de Deus, que Jesus cumpriu a lei. Mas cumprir uma lei não quer dizer que eu estou isento dela. Por exemplo, um criminoso, ele é liberado condicionalmente para ficar na rua. Mas ele leva ali algumas aplicações na vida dele, que ele não pode sair do município, ele não pode sair daquela cidade, não pode viajar, ele tem que permanecer por ali, não pode frequentar lugares, bares, beber, fazer bagunça na rua, porque senão ele volta para a cadeia. Mas vamos supor que ele cumpre. Se ele, por exemplo, tem uma condenação de 10 anos de cadeia, e ele cumpre os 10 anos, aí ele é levado de novo, é absorvido. Então ele vai para casa dele, né, tranquilo, tá livre da lei. Porque
única pessoa que está debaixo da lei é aquele que está cheio de infração, cheio de crime, né? Muitos tipos de crime, esses estão debaixo da lei. Não é quem obedece à lei. Então, se ele é absolvido, cumpriu o tempo de prisão dele, mas se ele aprontar novamente, ele volta para a cadeia, porque a mesma lei que condenou ele, condena de novo. Então, o papel da lei é nos condenar. Mostrar, mas antes ela mostra aonde eu estou errado. Por isso Jesus falou aqui em Mateus, eu tenho uma versão, estou aqui no celular, ó. Aqui, ó, tá vendo? Uma Bíblia que é a nova versão na linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia missionária que a Igreja Adventista adota, né? Aqui fala assim, Bíblia Adventista, mas ela não tá no Google, né? Nos aplicativos, é Bíblia Adventista, mas ela não é. A nossa casa publicadora não traduz Bíblia e também não imprime Bíblia. Nós pegamos, que nem essa aqui, ó, ela é da Sociedade Bíblica Brasileira, ela não é da Igreja Adventista. Ela é da Sociedade Bíblica Brasileira, né? Aí, ó. Aqui, ó. Edição Almeida revisada atualizada, ó. CPB, Casa Publicadora Brasileira, mas não mas ela não é imprimida pela Casa Publicadora Brasileira. Ela é imprimida pela Sociedade Bíblica Brasileira. Então, a nossa casa publicadora não imprime Bíblia. Ela não. Então, as mudanças que é feita por pessoas que ninguém sabe, por exemplo, a Bíblia Linguagem de hoje, ela é feita por pessoas que estudiosos, estudou a Bíblia, e ele diz assim aqui, vamos ler agora, nessa versão, Mateus capítulo 5, verso 17 até o 19. Nós temos que ler completo, não podemos ler só. Jesus disse assim, ó, não pensa que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Muito bem declarado isso aqui. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo, né? Aí, aqui não tem nenhuma margem para dizer que a lei foi abolida ou foi cravada na cruz. Nenhum argumento. Agora, o mais interessante é que está escrito aqui no verso 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Ainda não chegou o fim de todas as coisas. Só vai chegar o fim de todas as coisas quando Jesus voltar e mudar totalmente essa terra, destruir Satanás, destruir os anjos, todos os demônios serão destruídos e os ímpios junto. Então, o que vai pesar nas pessoas que ensinam isso, aqueles líderes que ensinam errado, o verso 19 vai pesar sobre eles. Mateus capítulo 5, verso 19, diz assim, ó:
Portanto, qualquer que desobedecer ao menor mandamento, ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Vamos aplicar mais ou menos o que significa esse menor no reino dos céus. O menor para Deus não é nada. O maior lá nos céus é aquele que passar por tudo que tem que passar nessa terra e vencer. Quando Jesus voltar, está preparado. Esse que vai ser o maior. Aqui diz o restante do verso. Olha aqui, ó. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Então, aqui nesse versículo não existe nenhum argumento que ensina que a lei foi abolida, que foi cravada na cruz. É um pouco até pesado. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Romanos. Vamos ver como que é aqui. No livro de Romanos capítulo 3. Vamos lá em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Verso 30. A única coisa que tem diferente nessa Bíblia é que nessa Bíblia aqui, Romanos, tá certo, que é o verso 31. Romanos capítulo 3, verso 31 diz assim: será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Vamos repetir aqui, Será que isso quer dizer... vamos ver aqui o verso 30. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que nele tem. Tá vendo? Vamos ver aqui, Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Tá vendo? Agora, será que a fé anula a lei? Então vamos ver aqui o verso 31. Diz assim: será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Então, se a lei não vale nada, nós precisamos entender que aqui o que a Bíblia está dizendo é que a lei ainda tem valor, né? Agora, você que ensina que a lei ela é errada, que você guarda todos os mandamentos, ou 9 mandamentos, e anula um, só anula um, porque querendo ou não dizendo, você anula a lei só ao sábado. Você não anula os outros mandamentos. E se você anula a lei, ou por causa do sábado, você está perdendo toda a lei. Toda a lei.
Porque aquele que anula um, anula todos. Está aqui no livro de Tiago, né? Capítulo 2. E o verso 10. Então, eu vou mostrar esse versículo e você vai entender que você não tem nenhum argumento para dizer dentro da palavra de Deus, na Bíblia, que a lei foi abolida. Nenhum argumento. E você só fala isso por causa do sábado. Você não aceita só o sábado. Mas se você anula um mandamento, anula todos. Pode roubar, pode adulterar, pode fazer o que você quiser. Tiago capítulo 2, verso 10, diz assim: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Um só. Agora você que é evangélico, você vai lá no catecismo e vê qual é o mandamento, e pega o catecismo e compara com os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 3 em diante, até o verso 17. Você compara os mandamentos da Bíblia e os mandamentos do catecismo. De qual desses mandamentos você está guardando? Ah, eu não adoro imagem porque está no mandamento. Ah, mas você anula o sábado, então você anulou todos. Aqui diz assim, ó, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Você não vai encontrar nada na Bíblia falando que o primeiro dia da semana, que é o domingo, é o dia do Senhor. Já tem muitos evangélicos aí pregando que o dia do Senhor é o domingo. E quais são os argumentos? A Igreja Católica crê que porque Jesus ressuscitou no domingo, por isso devemos guardar o domingo, mas isso não é argumento para você anular o mandamento. Aqui diz assim, ó, porque o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Então, o mesmo que disse não mate ou não adultere, disse lembra-te do dia de sábado. Guarda o sábado, que nem em Deuteronômio, diz guarda o sábado. Que os 10 mandamentos foi repetido depois no livro de Deuteronômio, lá na entrada da terra de Canaã. Moisés repetiu, ou Josué, ninguém sabe se é mas com certeza Moisés ainda estava vivo e ele repetiu os 10 mandamentos. Ele repetiu toda a história, né? Então, os 10 mandamentos ele é repetido em Deuteronômio. E lá quando fala assim, guarde o sábado. Por que Deus disse, lembra-te? Êxodo 20, capítulo, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. Por que lembrar? Porque já havia antes. Aí tem um argumento assim, mas o sábado foi dado para o judeu. Mas quando Deus deu a lei, ainda não existia judeu. Existia o povo hebreu. Agora era chamado todo a nação judaica, depois que eles entraram na terra de Canaã, lá foi estabelecido o povo judeu. E aí depois quando Jesus veio, todo mundo era judeu. Todos os israelitas eram judeus, só existia o povo judeu. Mas o povo judeu surgiu da tribo de Judá, que foi a linhagem do povo judeu e que era a genealogia de Jesus,
o povo judeu. Então, eu espero que você venha entender que não existe argumento para você abolir a lei de Deus só por causa do sábado. Não existe argumento. Se você ler, uma vez eu conversando com um evangélico de uma certa denominação, ele disse assim: mas na Bíblia está escrito que devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado ao nosso próximo. Era até uma moça que estava acompanhando um estudo bíblico que a gente estava dando para a sogra dela, futura sogra dela. E ela era dessa denominação. E ela falou isso para mim. Eu falei: mas na Bíblia não tem isso. E meus companheiros até falando: não, tem sim. Não tem. Não assim do jeito que ela falou. O que ela disse está em segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, que diz que Paulo falou: nós trabalhamos. Vamos achar esse versículo aqui para nós tratar desse assunto. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8. Paulo, ele disse assim: quem era Paulo? Paulo ele era um judeu antes, guardador da lei. Diz aqui, Paulo ele achava, ele dava exemplo para as pessoas, que ele não vivia do dinheiro da igreja, ele trabalhava. Eu vou provar isso agora para vocês aqui com 3 versículos. Ele trabalhava. E quando ele trabalhava, para não ser pesado ao próximo, então ele mandou uma carta lá para Tessalônica. E lá em Tessalônica, ele disse assim, mandou para ele, disse: não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos, trabalhamos sem parar, dia e noite, e a fim de não sermos um peso para nenhum de vós. É bem diferente, né? É bem diferente aqui. Esse trabalhar dia e noite, nos dias úteis, ele trabalhava muito, né? E diz aqui, é claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Aí, aqui no capítulo, nós vamos, você lê o capítulo inteiro, e aí nós vamos entender que Paulo estava dando exemplo, trabalhando. Então, vamos agora buscar aqui, vamos buscar aqui agora eu quero mostrar para vocês o que dia que Paulo guardava, que dia que... No livro de Atos, vamos buscar aqui o livro Atos, capítulo 18, no verso 1. Que conta a história de Paulo. Onde Paulo estava quando ele mandou essa carta para o povo de Tessalônica? Então vamos dizer aqui, vamos ler aqui, Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto.
Lá Paulo viveu 1 ano e meio, morou lá 1 ano e meio. Fazendo o quê? Ó, encontrou ali um judeu chamado Aquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália, com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-lo. Né? Paulo foi visitá-lo. Aí vamos ver agora aqui. Ó. E acabou ficando ali. Ó. Quando Paulo chegou lá, ele foi visitá-lo, e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma. Isso é fazer barraca ou fabricar tendas. Que o povo usava muita moradia com a barraca, com tendas, né? E então aí nós vamos agora ver um versículo bem interessante que a pessoa lê, mas não lê isso aqui. Vocês dão uma olhada aqui. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Ou, em outras traduções, fala assim, os judeus e os gentios. Em outros textos aqui do livro de Atos, né, capítulo 14, verso capítulo 13, tem alguns textos que Paulo também procurava guardar o sábado. Não, aqui fala assim, mas a sinagoga era aberta só sábado. Mas Paulo foi para a beira do rio, ao ar livre. E aí mas Paulo guardava o sábado. Naquela época todo mundo guardava o sábado. O sábado só foi começar a perder o valor para os cristãos depois que Constantino, que ele era grego, ele guardava o domingo. O povo grego guardava o domingo e eles adoravam o sol no primeiro dia da semana, né? E Constantino era grego e ele se converteu ao cristianismo, aí trouxe a guarda do domingo para o cristianismo no ano de 321. Você só lê a história, acompanha a história, porque nós além de nós estudar as profecias bíblicas, nós também estudamos a história de Roma, a história da Babilônia e assim por diante. Aí, se nós não estudar a história, nós não entendemos as profecias, né? Começando desde Israel, desde o santuário, desde todas essas histórias, essas trajetórias, até chegar Jesus ser crucificado. E depois de Jesus para cá. Agora, o interessante, que eu quero dizer uma coisa, os apóstolos, Jesus, nunca usaram o Novo Testamento, porque não tinha. O Novo Testamento foi escrito bem depois. Jesus morreu no ano 31, a Bíblia foi terminada de escrever o Novo Testamento no ano 100, que foi o último livro, o Apocalipse, João escreveu, né? Então, não tem como eu crer que a lei de Deus foi abolida, porque não foi. Ela não foi, ela é vigente. E você guarda a lei. Você anula só o sábado, mas guarda o resto dos mandamentos. Mas aqui Tiago 2,10 diz que é inútil. Você guardar 9 e abolir um, que quem abole um, abole todos. Então meu querido, isso não é para chatear você, não é para dizer, não estou dizendo besteira, né? Eu estou dizendo para você compreender que o nosso Jesus está para voltar e será que ele vai encontrar você preparado? Espero que você entendeu o que eu disse, né? Eu vou parar o vídeo por aqui, que já está com 29 minutos.
E eu quero dizer que vocês sejam abençoados com essas palavras, compreendendo. E eu quero dizer para vocês outra coisa interessante. Está chovendo. Está chovendo. Que benção, né? Um sábado chuvoso. E espero que Deus te abençoe, que te ensine a compreender a palavra do Senhor. E até o próximo vídeo. Se você gostou, aí compartilhe com seus amigos, com seus irmãos e também estude você também, né? E até o próximo vídeo. Dá o seu like e inscreva no canal se você ainda não é inscrito.